no Alego Mulher de hoje, entrevistamos a advogada eleitoralista Nara Bueno. Ela que vem tratar aqui com a gente a respeito da participação feminina no eleitorado e também na política brasileira. Olá, Nara. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bom recebê-la novamente, porque a gente já recebeu aqui a sua participação em um outro momento. E agora eu gostaria de iniciar diretamente falando a respeito, são 90 anos neste ano de 2022 do voto feminino. Nós já somos a maioria do eleitorado brasileiro. Como é que fica essa questão de participação, já que somos a maioria do eleitorado, como é que está a participação, na sua visão, das mulheres aí na política brasileira? Olha, Fernanda, a gente ainda tem uma participação muito pequena. Então, em uma democracia, a gente fala que uma democracia representativa é muito natural que os índices demográficos, então, portanto, a população, se a maioria é feminina, é de mulheres, esses índices também deveriam se refletir na política. E, no entanto, isso não acontece. Então, esse é um fenômeno que a gente chama de uma democracia ainda não sedimentada, ainda não madura o suficiente. É por isso que a gente precisa votar em mais mulheres e elegermos mais mulheres, para que a nossa democracia ela se aprofunde, fique mais firme, mais robusta, mais sedimentada. Então, esse descompasso entre a representação feminina nos cargos eletivos e a demografia brasileira é preocupante. No caso, já foram 90 anos. Essa conquista foi muito importante, do voto. Muito importante. O que falta, na sua visão, dessa conscientização feminina da necessidade de trabalhar pela política? Olha, interessante, essa pergunta é muito complexa, porque, sim, nós estamos, por um lado, festejando esses 90 anos de conquista de voto. Então, a conquista de voto, o direito político da mulher é um direito humano. A gente só tem essa plenitude de direitos quando a gente pode votar naqueles que farão as nossas leis, então isso é um princípio democrático, mas por outro lado a gente tem então essa baixa representação. Se em 90 anos a gente já está votando e a gente ainda não tem uma paridade, então a gente tem que investigar. Quais são essas causas? As mulheres hoje, elas ocupam quase 50% de filiações partidárias. Então, se a gente for olhar pelo âmbito de partido político, essa não é uma verdade de que mulher não se interessa pela política. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que em muitos pontos a gente tem que bater na educação do eleitorado, porque não existe uma pesquisa científica, dados científicos de que o eleitorado não prefira ou não prefira votar em mulher, ou prefira só votar em homens. Isso não é uma verdade. Isso é um adágio popular, é uma cultura que vai sendo enraizada. Então, por conta disso, eu acho que uma das, né, temos várias, mas uma das possibilidades é investirmos em educação, e nisso que a gente está fazendo aqui, é conversar sobre a ocupação política das mulheres, a importância desse exercício de direito político enquanto um direito humano. Segundo dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, atualmente são os brasileiros aptos a votar nos mais de 5.568 municípios espalhados por todo o país. E hoje, do total de brasileiros aptos, 52,5% são mulheres, quase 78 milhões de eleitoras. Mulher vota em mulher? Mulher vota em mulher. Só que o que a gente precisa? A gente precisa que as campanhas das mulheres tenham mais investimento. Então, que elas sejam mais competitivas. Porque, eu te falei agora mesmo, a gente não tem nenhum dado científico de que mulher não vote em mulher. Então, não é um dado científico. No entanto, a gente percebe que em comparação aos cargos eletivos, as pessoas eleitas aos cargos eletivos, que conseguem o sucesso na eleição, elas têm maior investimento financeiro. Já as campanhas de mulheres têm menor potencial financeiro. Então, uma das vertentes dos estudos que hoje estão na ciência política, no direito, nos direitos humanos, é de que realmente o que a gente precisa é de investimento, é chegar ao eleitorado a mensagem das mulheres, mas também que a gente só tem essa envergadura de chegar até o eleitorado
se tiver estrutura. E para ter uma estrutura de campanha é necessário falar de financiamento, de dinheiro. Então não existe essa... na verdade, a gente vive numa sociedade na qual a mulher ela é alijada da política, mas mais por uma cultura política do que de fato por uma birra do eleitorado. Então o eleitorado não tem essa birra. Eu acredito, os estudos têm indicado que mulheres votam em mulheres. E há também uma pesquisa que diz que a mulher investe mais nessa questão educacional. Como é que a gente pode ver um eleitorado maior, uma população feminina maior, com investimento em educação, porque a mulher busca um conhecimento justamente para buscar estar frente, buscar novos cargos e também competir de forma natural com o homem também, não é? Em cargos, principalmente os eletivos que a gente está falando aqui. Então, essa ideia de buscar conhecimento, buscar uma condição melhor educacional, também não pode fazer com que a mulher busque essa conscientização da necessidade de representação, de representatividade? Sim, eu concordo contigo. Eu acho que tem tudo a ver esses índices de que mulheres ocupam mais o ambiente científico. Então, nós temos índices, né? As mulheres, elas produzem cientificamente, inclusive mais que os homens, mais artigos científicos, mais pesquisas, são mais têm maiores índices de graduação. Então, eu acredito que isso pode se refletir na política. A gente vai ter que fazer uma retroalimentação. Então, e como vai se dar isso? Um dos pontos é em educação, um dos pontos é em acesso à informação, um outro ponto é discutirmos enquanto sociedade por que a mulher ela tem, a gente brinca, né, o segundo, o terceiro turno, os trabalhos, os afazeres domésticos. Então, isso tudo engloba a percepção de como essa mulher vai ou não concorrer de uma forma competitiva a cargo eletivo. Por exemplo, se uma mulher ela vai receber menos, vai investir menos numa campanha, vai chegar em casa, ela ainda tem que fazer todo o trabalho doméstico, as chances dessa mulher se interessar para concorrer a um cargo eletivo é menor. Agora, se a gente começar a mudar uma cultura e falar, bom, Chimamanda Ngozi Adichie é uma nigeriana, uma escritora que eu gosto muito, que ela fala que a gente tem que saber fazer tudo que a gente precisa para viver. Então, limpar uma casa não é uma habilidade feminina, tem que ser uma habilidade de gente, porque gente precisa de uma casa limpa. Fazer comida tem que ser uma habilidade de gente. Então, se a gente começa, enquanto sociedade, olha que a sociedade goiana é uma sociedade muito tradicionalista, mas se a gente começa a conversar sobre isso, a esses espaços, a estender essas fronteiras, por conseguinte, a gente vai ter mais mulheres ocupando a política, mais mulheres tendo mais tempo, inclusive, para se dedicar à atividade política. E o que a gente está tentando fazer é discutir também financiamentos de campanha. Então, que mais mulheres recebam proporcionalmente às candidaturas masculinas recursos financeiros para também se dedicarem a essa atividade política. Doutora, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes conversando um pouco mais com Nara Bueno, advogada eleitoralista. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Alego Mulher, que hoje entrevista Nara Bueno,
a advogada eleitoralista, que conversa com a gente a respeito dos aspectos do trabalho da mulher, representatividade na política brasileira, especialmente aqui em Goiás. Doutora, quanto a essa questão de cota para a mulher, para ela poder ingressar na política em cada partido? Olha, nós temos, quando a gente olha o processo eleitoral, nós temos uma regra. A regra é que cada partido político ou coligação tem que apresentar para a Justiça Eleitoral até 30% do outro gênero. Só que a nossa sociedade brasileira, ela é tão arraigada nesse pensamento de que mulher é exceção na política, que a gente até apelidou a cota de cota das mulheres ou cota feminina. Então, dentro do processo eleitoral, os partidos e as coligações apresentam para a Justiça Eleitoral 30%, então, de mulheres, que é o outro, né? É a exceção. Agora, uma nova visão disso, e que está sendo discutido, não só no Brasil, mas na América Latina, ao invés de 30% de reserva para o registro de candidatura, seria uma reserva de cadeiras, seria mais efetivo. Por exemplo, Goiás mesmo está abaixo da média nacional. A média nacional de representação de mulheres é cerca de 15%. Então, 10%, 15%, os locais que têm mais mulheres na política chegam a 18%, 16%. Goiás está abaixo de 5%. Então, de 41 cadeiras, nós só temos 2 mulheres ocupando. O que a gente pode fazer? Ao invés de discutirmos só esse registro de candidatura, quer dizer, a obrigação do partido ou da coligação apresentar os nomes para a Justiça Eleitoral, a gente pode discutir, de agora para frente, a reserva de cadeiras. Então, quer dizer, cada parlamento reserva 30% a 50% de cadeiras. Aí sim, a gente pode ver o parlamento mexicano, por exemplo, eles instituíram lá, implementaram a reserva de cadeiras. Então, a mulher vai começar a ser naturalizada na política. A gente faz lá no México, tal como o Brasil, é um país populoso, continental, então de uma extensão territorial muito grande e também com maior índice demográfico de mulheres, quer dizer, a maioria da população é de mulheres. Então, por que não fazermos isso também no Brasil? Por que não? Buscar essa representatividade, né? Já que é a maioria. Justamente, porque se numa democracia os índices de pessoas eleitas têm que estar ali refletidos com os índices da população, por que não fazermos isso? Então, eu acredito que o próximo passo nosso é discutirmos reservas de cadeiras nos parlamentos. E como a senhora vê como fazer isso? Através de reforma legislativa. Então, a gente só consegue se o nosso Congresso Nacional hoje resolver fazer essa regra. Então, nós temos que votar em pessoas que têm essa filosofia, que naturalizam as mulheres na política e votar em mulheres, porque se mulheres forem eleitas e estiverem lá no parlamento, certamente, é o que a gente acredita, elas defenderão mais mulheres no poder. Então, com reforma legislativa, vamos ver se isso vai realmente poder ser uma realidade no Brasil. Vamos falar um pouco também sobre a nova lei de violência política, que trata também dessa questão, mulheres na política, como estabelecer o seu espaço, efetivamente. Fernanda, é complicado, porque não à toa essa legislação ela é muito importante para nós. O Brasil, olhando nos países da América Latina, o Brasil é um dos últimos a implementar ou a desenvolver, a criar esse cinturão legal para defender a atuação das mulheres na política. O que isso significa? Significa que as mulheres são muito mais atacadas que os homens. Então, se está com roupa colorida, é colorida demais. Se está com roupa sem graça, é sem graça demais. Se está com roupa discreta, é discreta demais. Se é baixa demais. Se é alta demais. Se é magra demais. Se é gorda demais. Quer dizer, a mulher nunca cabe. Então, se for uma mulher falante, atuante, não serve, porque fala demais. Se for uma mulher calada, é calada demais. Resultado, nós imprimimos, enquanto sociedade, um tipo político para as mulheres. E esse tipo não existe, nunca existe. A gente nunca é boa o suficiente para ocupar a política. Então, a gente tem que começar, enquanto sociedade, olhar para as mulheres na política, naturalizá-las. A professora Luciana de Oliveira Dias, aqui da UFG, é uma intelectual da UFG, ela diz que a gente tem que enraizar
As mulheres, nós temos que começar a perceber esse enraizamento das mulheres. Então, ao invés de só focarmos nos pais fundadores, a gente tem que verificar o enraizamento das mulheres. E eu trago esse enraizamento para a política. A gente tem que passar a enraizar a mulher na política. Não importa a cor do cabelo, a cor dos olhos, o tipo físico, a gente tem que entender o que essa mulher está falando politicamente, qual é a representação que ela dá num sistema representativo, eletivo, democrático, e aí sim a gente pode começar a naturalizar a mulher nesses lugares. É ocupar mesmo os espaços, né, doutora? Doutora Nara, eu gostaria, assim, agora nas nossas considerações finais aqui do programa, de uma forma geral, a atuação política da mulher, buscando aí, novamente eu vou falar, essa representatividade, como é que ela pode, de alguma forma, trazer esse resultado para a vida cotidiana da mulher? Olha, é importante. Nós costumamos falar, assim, em teoria política, de que nós somos atravessadas. Então, nós somos atravessadas por muitas situações, muitos afetos, muitas vivências. Quando você toca na representatividade, a importância disso, nós estamos no coração do Brasil, em um estado que tem um território gigantesco, que tem uma comunidade indígena enorme ainda, e que tem uma comunidade negra, quilombola, também enorme. Se a gente está tratando de representatividade, a gente tem que começar a olhar essas pautas de pluralidade política e falar, bom, vamos votar nessas pessoas que trazem essa pluralidade, essa representatividade, porque a nossa Constituição, a ideia maior da nossa Constituição é justamente a ideologia, né? A ideologia impressa na nossa Constituição é, de fato, o pluralismo político. Então, a gente não tem pluralismo se só tem um perfil, um homem branco, de meia idade, rico. Isso não é pluralismo. A gente só alcança a representatividade se a gente olhar as interseccionalidades, quer dizer... Diversificando. O entrecruzamento. Então, uma mulher indígena, uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher periférica. E aí sim, a gente faz a política mais rica, uma política mais diversificada e que atende melhor os anseios da sociedade. Dessa forma, a gente consegue aí ocupar esses espaços, mais uma vez falando. Sim, é verdade. Eu gostaria aqui de agradecer a doutora Nara Bueno, ela que é advogada eleitoralista. Muitíssimo obrigada hoje pela sua participação. Eu que agradeço, Fernanda. Até Espero breve. numa próxima. Eu também. E nós ficamos por aqui com o Alego Mulher de hoje. Até o próximo. De volta com o programa Alego Mulher, que hoje entrevista Nara Bueno, a advogada eleitoralista, que conversa com a gente a respeito dos aspectos do trabalho da mulher, representatividade na política brasileira, especialmente aqui em Goiás. Doutora, quanto a essa questão de cota para a mulher, para ela poder ingressar na política, em